A escalada do conflito no Médio Oriente, particularmente envolvendo o Irão, pode ter impactos que vão além da subida dos preços do petróleo. Analistas alertam que a guerra está a expor uma fratura geoeconómica global, revelando vulnerabilidades entre as áreas estratégicas, energia, logística marítima e infraestruturas digitais. A instabilidade no Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo, ameaça cadeias de abastecimento essenciais, incluindo fertilizantes e matérias-primas industriais. Ao mesmo tempo, crescem as preocupações com a segurança de cabos submarinos e rotas comerciais no Golfo e no Mar Vermelho, o que pode ter efeitos sistemáticos na economia global. E para a África subsaariana, fortemente dependente da importação de combustíveis, a crise poderá traduzir-se em inflação mais elevada, pressão sobre as reservas internacionais e abrandamento do crescimento económico. Para perceber o impacto da escalada do conflito nos preços do petróleo, falamos agora com o Dr. Lutumba Simão, economista angolano. Muito boa noite, Dr. Lutumba, bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, sim, doutora. Desde já agradeço o convite feito. Sim, doutora. O conflito envolvendo o Irão tem sido frequentemente analisado, sobretudo pelo impacto nos preços do petróleo. Na sua opinião, até que ponto estamos perante uma reconfiguração geoeconómica mais profunda da economia mundial? Podemos dizer que é um momento muito sensível para a economia global, principalmente devido ao elevado preço do petróleo bruto e, consequentemente, dos seus derivados. Neste contexto, há necessidade de alguns países, principalmente aqueles que dependem deste produto ou desta matéria-prima, de olharem alternativas e redesenharem as suas economias. Mas esse aspecto tem uma perspectiva geralmente de médio e longo prazo, e com isto claramente vamos verificar que haverá sim uma grande consequência negativa para os consumidores dos diversos países. Sabemos que principalmente países africanos e europeus são grandes importadores, melhor dizendo, destes produtos, e com isto claramente vão se ressentir não só do ponto de vista do consumo, mas também das suas produções, ou seja, o custo de produção estará mais elevado e isto vai levar com que haja necessidade de ajustes no que foi planeado para este ano. Então, é um momento em que, de facto, conseguimos observar que o Estreito de Hormuz tem uma grande influência do ponto de vista logístico para este setor do petróleo bruto. Então, há necessidade, de facto, de se verificar quais serão as grandes alternativas para melhorar e mitigar o momento atual. Mas é importante também nós verificar que é um momento de muita intranquilidade e também pouca previsibilidade do ponto de vista econômico, até porque ninguém sabe quando é que esta guerra de facto vai cessar. Então, esta é a grande contrariedade que se observa neste momento. Sim, doutor. E a instabilidade também está no Estreito de Hormuz pode afetar não apenas o petróleo e o gás, mas também fertilizantes e outros insumos industriais. Que consequências isso poderá ter para a segurança alimentar global e para os preços dos alimentos? Claramente vai fazer com que os preços dos alimentos cresçam na mesma proporção em que se verificar o desequilíbrio da demanda dos fertilizantes e com a necessidade, ou seja, a demanda e a oferta vão se desequilibrar no momento. Isto vai fazer com que os preços de fertilizantes subam. Com isto, na medida em que
este elemento influencia os custos da produção de alimentos, também vai se verificar claramente a subida da alimentação e das indústrias que dependem, de fato, desta matéria-prima. Então, é um momento, claramente, de se criarem outras alternativas e, principalmente, de se observar internamente como é que se pode, até certo ponto, mitigar esta influência, este fator negativo que vem influenciando não só a economia interna, mas também o mercado financeiro global entrou num processo de grande tempestade, ou seja, ninguém hoje sabe o que de fato vai acontecer amanhã e com isto a economia em si vai conhecendo também uma variável negativa. Nós verificamos, por exemplo, na Europa, que os preços dos derivados do petróleo bruto estão a subir significativamente. É só nós observar que na semana passada ou antepassada estávamos num preço de 60, atingimos 119 e com isto determinou claramente uma tempestade do ponto de vista de inflação para os países que mais dependem da importação dos derivados do petróleo bruto. Já os países que produzem, até certo ponto, vão conseguir amortecer esta inflação, porque irão compensar os valores acima da média em termos de preço com os derivados que também vão sofrer uma certa alteração de preço. Sim, doutor. E muitos países também da África subsaariana dependem fortemente da importação de combustíveis. Quais as economias africanas mais vulneráveis a um aumento prolongado dos preços da energia? Em termos gerais, podemos dizer que todos serão atingidos, visto que importam este produto e vão ter que lidar com a logística mais cara, bem como os preços dos mesmos também mais elevados. Mas olhamos para aquelas economias que já têm uma indústria estável, e principalmente como a África do Sul. Estamos a falar também da República Democrática do Congo, que tem uma grande demanda deste produto, vão claramente se ressentir da elevação dos preços no mercado internacional. E aí podemos também olhar um fator que pode reduzir este impacto negativo é que nesta região tem um dos maiores produtores africanos, estamos a falar propriamente de Angola, só que Angola vende o produto bruto, não tem refinarias para, de facto, até certo ponto, influenciar o consumo de combustíveis nesta região. Então, um fator que claramente, neste momento, ainda não existe um elemento que vai, de facto, equilibrar e melhorar a capacidade dos países da nossa região lidarem com situações do gênero. Mas também isso deve-se à própria conjuntura da região. Existem poucas conversações neste sentido e, claramente, se houvesse uma estratégia global entre estes países, estou a falar os países da SADC, em termos de gestão da energia que existe na região, poderíamos verificar um cenário bem melhor. Mas cada um dos países tem o seu programa e, com isto, em momentos como este, não conseguem, de fato, encontrar soluções de curto prazo. Então, há necessidade de se refletir acerca deste processo e, com isto, nos próximos anos, havendo uma estratégia regional, poderão, de facto, melhorar a capacidade de lidar com elementos externos
que acontecem no mercado internacional, propriamente no ramo do setor do petróleo bruto. Muitíssimo obrigada, doutora Lutumba, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Muito obrigado, igualmente. Desde já agradeço o convite. Obrigada. E estas foram as palavras do Dr. Lutumba Simão, economista angolano, falando aqui ao Canal África. Fica a seguir com Venâncio José com as notícias do desporto.